Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos de todas as semanas. À minha direita, o pastor Marcos Santana e à minha esquerda, o pastor William Barros. Juntos, estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2022, esta linda revista que estamos estudando, que tem como tema do trimestre a Igreja e o Espírito Santo. Estamos estudando aqui sobre o avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Lembrando a você que essa preciosa revista é comentada pelo bispo Oídes José do Carmo, nosso amigo, presidente da AD Campinas, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E a lição de hoje é a de número 11, o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. E vamos abordar no tópico 1, o fruto do Espírito, no tópico 2, nosso relacionamento com Deus e no tópico 3, nosso relacionamento com o próximo. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula, uma canetinha, porque nós vamos dar início agora ao nosso estudo. E eu chamo aqui, como todas as vezes faço, o pastor William Barros para dar início aqui. Pastor William Barros, meu querido amigo, seja bem-vindo para a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos, a todos vocês, meus irmãos, mais uma lição de número 11, texto áureo, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A nossa verdade aplicada vai dizer que é fundamental, após a conversão, andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Também chamo aqui agora o pastor Marcos Santana para fazer aqui a leitura dos objetivos da lição, das referências bíblicas, da oração inicial. Pastor Marcos Santana, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, os nossos irmãos, os objetivos da lição: apresentar a importância do fruto do Espírito, expor a necessidade de produzirmos fruto e compreender que devemos frutificar em toda boa obra. Textos de referência: Gálatas capítulo 5, versículos 13, 14, 16 e 22. Convido os irmãos para orarmos. Nosso Pai Celestial, bendito e eterno Deus, Senhor do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, elevamos a Ti a nossa voz. Te damos graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Que as Tuas mãos abençoadoras permaneçam estendidas sobre cada um dos Teus servos e das Tuas servas, envolvidos no estudo da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos inspire, nos guie, nos esclareça, que vidas sejam edificadas e despertadas, e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, introduzindo o estudo da nossa lição de hoje, eu sugiro nós extrairmos dos textos de referência algumas expressões que com certeza vão contribuir para estarmos conectando a presente lição com as anteriores, e os irmãos poderão acompanhar nos textos da sua revista. Primeira expressão: servir uns aos outros. Amor, Espírito Santo. São expressões
que nós podemos considerar como que estarão norteando o estudo da lição de hoje, assim como são expressões bem presentes no estudo acerca dos dons espirituais. Então, quando nós mencionamos a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais, essa frase nós encontramos na capa da revista deste trimestre. Quando nós mencionamos isto, nós estamos nos referindo também ao fruto do Espírito. Que a presente lição, que a lição de hoje contribua para termos sempre em mente as expressões que nós podemos destacar a partir da verdade aplicada. A nossa verdade aplicada diz: é fundamental, após a conversão, andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Destaco estas expressões: conversão, andar, vencer e testemunho. Vamos para o tópico 1 da nossa lição, cujo título é O Fruto do Espírito. Quero também compartilhar com os irmãos que os aspectos que serão abordados neste tópico 1, eles se aplicam no estudo de cada qualidade do fruto do Espírito, que ocorrerá nos tópicos 2 e 3 desta lição e também na próxima lição, a lição de número 12. No presente tópico, nós vamos ver os seguintes aspectos: chamado, propósito e totalidade relacional. Os irmãos poderão ver a conexão que existe entre estas expressões e os títulos de cada subtópico do tópico 1. Introduzindo este tópico, eu quero mencionar o que aponta o texto introdutório do tópico 1, quando diz: o mesmo Espírito, e depois diz assim: também produz. Os irmãos poderão verificar isso nesse texto inicial do tópico 1. Destacamos aqui uma verdade bíblica já bastante mencionada no estudo das lições anteriores, ou seja, a diversidade de ações do Espírito. Infelizmente, quando eu estava estudando e preparando essa aula, me veio isso à mente. Infelizmente, há muitos crentes que têm em mente o seguinte pensamento: eu prefiro o fruto do Espírito. Eu não busco, eu não ambiciono os dons, indicando, irmãos, um entendimento equivocado. Para argumentar esse pensamento, defender esse pensamento, ainda ficam citando várias falhas morais na vida de pessoas que expressam algum dom espiritual. Irmãos, é uma excelente oportunidade para alguns esclarecimentos. Atenção, eu não tenho que fazer uma escolha entre uma ação ou outra do Espírito. Segundo ponto importante: dons e fruto, avivamento e fruto não são assuntos excludentes.
são assuntos bíblicos, fazem parte da ação do Espírito na vida do povo de Deus. Ambos procedem do mesmo Espírito Santo. Nós já temos estudado ao longo deste trimestre que há um só Espírito Santo. O mesmo Espírito que opera na vida do povo de Deus capacitação para serviço é o mesmo Espírito que opera as qualidades do caráter de Cristo no povo de Deus. Portanto, meus irmãos, nós podemos afirmar que, biblicamente, o viver do discípulo de Cristo, do membro do corpo de Cristo, este viver, ele deve contemplar busca e interesse por sermos revestidos de poder e sermos usados com os dons espirituais. Mas também nós precisamos buscar, nos interessar na manifestação de um caráter transformado. O subtópico 1.1, nós vemos na nossa lição, Jesus nos escolheu para darmos frutos. E eu compartilho com os irmãos esta expressão que resume a abordagem que será feita aqui. Chamado. Vide o que diz o texto do subtópico 1.1. Andar no Espírito aponta para outro percurso e também para uma nova realidade de vida. Esta nova direção nos faz despir-nos dos velhos hábitos e assumirmos a condição de filhos de Deus para darmos frutos. Nós podemos pontuar nesse subtópico que Deus, ele já havia revelado no tempo do Antigo Testamento esta obra do Espírito na transformação interior do seu povo. Jeremias 31, versículos 31 a 34 e Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27. Quanto ao aspecto que está sendo destacado neste tópico, ou seja, a questão de que nós fomos chamados, é importante nós recorrermos a Gálatas, que é onde encontramos o texto de referência da nossa lição de hoje. Ou seja, lá em Gálatas, Paulo ele está lembrando que os Gálatas eles foram chamados à liberdade, mas, ao mesmo tempo, ele também exorta e alerta, não deviam usar da liberdade para dar ocasião à carne. Afinal, meus irmãos, a natureza humana ela é extremamente oportunista. Os cristãos da Galácia, eles estão sendo exortados, por quê? Porque eles estavam se esforçando para obter retidão por si mesmos, confiando em si mesmos. Irmãos, muita atenção. A religião legalista, ela gera desavença e competição espiritual. É uma religião que produz egocentrismo e é motivada somente pelo ego. Nós fomos chamados à liberdade para vivermos em comunhão com Cristo e frutificarmos pelo poder do Espírito Santo. Subtópico 1.2 diz o título da nossa lição: o fruto do Espírito nos faz parecidos com Cristo. Eu estarei abordando a questão do propósito. A nossa lição diz: devemos nos lembrar de que o caráter e as ações de Cristo são o exemplo de santidade que Deus deseja implantar na vida do crente através
da atuação do Espírito Santo. Refletindo sobre este tópico, sobre a questão do propósito conectado com o fruto do Espírito, 2 textos bíblicos me vieram à mente e eu compartilho com os irmãos. Romanos 8, 29, que diz: para serem conformes à imagem de seu Filho. Efésios, capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Então nós podemos dizer que após a conversão, o discípulo é alvo da ação do Espírito para expressar a nova identidade em novo comportamento. Podemos lançar diante da classe essas questões. Nascemos de novo? Somos participantes da natureza divina? Então, irmãos, esta realidade interior, ela precisa se manifestar no fruto. Afinal, Mateus 7, 16 a 20, Jesus Cristo disse que a árvore, ela é conhecida por seus frutos. Uma árvore produz conforme a sua natureza. Assim deve ser o discípulo de Cristo, que agora é participante da natureza divina. João capítulo 15, versículos 4 e 5. A vida de Cristo em nós nos leva a produzir muito fruto. Ou seja, a estreita, a íntima comunhão com o Senhor é determinante para frutificarmos. João capítulo 15, versículo 2. E o subtópico 1.3, que na nossa revista diz: Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. E, a partir do texto que o comentarista colocou, eu extraí estas expressões, que é o que vamos propor focar aqui nesse subtópico: totalidade relacional. Ou seja, as qualidades do fruto do Espírito permite que o discípulo de Cristo ele expresse as virtudes do caráter de Cristo em todas as dimensões relacionais. É o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento conosco mesmo. É interessante nós recorrermos a Efésios, capítulo 5, versículo 18. Lá diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, encher do Espírito, ser cheio do Espírito, não apenas para profetizar, não apenas para cantar, não apenas para pregar, mas ser cheio do Espírito, também para evidenciar as qualidades do caráter de Cristo em nossos diversos relacionamentos. Isso é muito claro quando, depois de Efésios 5,18, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever e descrever os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo, nos relacionamentos a nível de comunidade cristã, relacionamentos familiares, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre patrão e empregado. Tudo isso deve refletir a vida cheia do Espírito Santo. Voltando a Gálatas 5, que é o nosso texto base, nós precisamos lembrar que nós somos livres para servir uns aos outros. Gálatas 5, 13. Liberdade com fruto do Espírito, pois liberdade não é licença para abandonar
uma vida ética. O Espírito Santo, ele nos chama ao serviço, abnegado e amoroso. O Espírito Santo, ele produz na vida do nascido de novo cooperação e relacionamentos saudáveis no corpo de Cristo. Que tenhamos isso em mente ao longo do estudo das qualidades e virtudes do fruto do Espírito, para a edificação da igreja e para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Queridos irmãos, antes de começarmos a aula aqui, me permita, pastor Prati, só fazer aqui um agradecimento singelo aqui. Eu estive agora, semana passada, em Altamira, no Pará, na nossa igreja, no Ministério de Madureira, lá, com o pastor Robel. Ele, sua família, sua esposa, seu filho, que também auxilia junto com toda a rede de obreiros lá, o Robel Júnior, e nos receberam maravilhosamente bem. Nós ministramos o EBOM, a escola bíblica lá em Altamira. Irmãos, que povo maravilhoso, irmãos muito distintos. Eu quero agradecer de coração aqui a recepção, todo mundo lá, um monte de gente me abraçando, tirando foto, falou, manda um abraço, pastor Prati, manda um abraço, pastor Marcos Santana, todo mundo comentando lá, pastor Prati. Então, ó, um grande abraço, nós estaremos de novo lá em junho ministrando novamente. Deus abençoe o povo querido aí de Altamira, no Pará. Nossa lição começa agora num caminho que a gente começa a deixar de observar os dons espirituais e a gente começa a focar a questão do fruto do Espírito. No tópico 1, o pastor Marcos Santana já trouxe para nós sobre a questão do fruto em si. Ele mencionou, por exemplo, no tópico 1.1, Jesus nos escolheu para darmos frutos, o fruto do Espírito nos fez parecidos com Cristo e, finalmente, Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. Na minha parte, no tópico 2, já começa o estudo propriamente dito com relação ao fruto do Espírito. Nós falaremos, por exemplo, aqui sobre o amor, sobre o gozo e sobre a paz. No tópico 3, o pastor Prates vai falar sobre a questão da longanimidade, benignidade e a bondade. E esse assunto se estende até a próxima lição, onde nós continuaremos falando sobre o fruto do Espírito. Uma coisa que deve ser frisada aqui logo no início é entendermos o seguinte: embora muitos de nós, no dia a dia, na igreja, a gente fala os frutos do Espírito, ou seja, no plural, a Bíblia fala o fruto do Espírito. A Bíblia usa o singular para falar do fruto. E isso tem algumas explicações e, ao mesmo tempo, algumas lições espirituais. Quando a Bíblia fala, por exemplo, na minha parte aqui no tópico 2, sobre a questão do gozo, do amor e da paz, juntando eles e não falando frutos, mas o fruto, é como se a Bíblia estivesse dizendo para nós o seguinte: olha, não basta ter amor e não ter paz. Não basta ter paz e amor e não ter gozo do Senhor. Ou seja, mostra a interligação e interdependência de cada característica do fruto do Espírito. Eu tive um professor no seminário teológico, no IB, que dizia o seguinte: ele comparou o fruto do Espírito na época a uma tangerina e dizia que cada gomo da tangerina era uma parte do mesmo fruto, ou seja, o fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito completo é aquele que apresenta na experiência cristã todas essas características. Elas precisam coexistir, estão interligadas e interdependentes. Então, o fato de olharmos os tópicos da nossa lição, cada parte do fruto vai nos mostrar, repito, frisando aqui mais uma vez, didaticamente, a necessidade de que todas elas estejam em evidência na nossa experiência cristã. Tá? Então, isso é um ponto importante, muito importante. Ou seja, não é tipo a pessoa que vai num culto que fala assim: não, eu gosto só da palavra. Eu gosto só da palavra, então eu chego na hora da palavra no culto. E a adoração? E o louvor? E a oração? Não, tem oração, um exemplo. Tem igrejas que tem oração, os irmãos chegam cedo para orar de joelhos, de 7 a 7h30, por exemplo. Não, eu só chego na hora do louvor, que eu gosto de louvor. Só gosto de música, eu gosto de adorar. Não, ou seja, tudo no culto é importante. Aquele momento de oração de joelho é importante, muito importante. Aquele momento de orar e cantar, louvar e aplaudir é importante. O momento da palavra também é importante, ou seja, cada parte do culto é importante e compõe um culto.
Da mesma forma que cada parte do fruto do Espírito compõe o fruto do Espírito. Eu acredito que com toda essa explicação introdutória aqui, acredito que ficou fácil para os irmãos agora analisarem e entenderem o que eu quero dizer aqui com relação ao fruto do Espírito. O nosso tópico 2 vai mostrar o quê? O nosso relacionamento com Deus. Então vejam, os dons espirituais revelam o caráter, guarde bem essa frase, os dons espirituais revelam o caráter do Espírito Santo, o que ele é e faz na igreja e no mundo. O fruto do Espírito revela o caráter do cristão. Pastor Prates, os ministérios do Espírito, os dons espirituais revelam o caráter do Espírito. O fruto do Espírito revela o caráter do cristão. Revelam quem eu sou. Revelam, por exemplo, se eu sou convertido ou não. Revelam se eu realmente mudei ou apenas é uma capa religiosa que eu estou usando. Então, isso é uma questão, como diriam os romanos, uma sine qua non, uma condição indispensável. Ou seja, ou somos transformados ou apenas fomos reformados pelo Evangelho. Mudamos em algumas áreas, já não xingo mais, já não faço mais isso ou aquilo, mas não, nasci de novo. Então, é impossível experimentar na vida a manifestação do fruto do Espírito sem nascer de novo. O fruto do Espírito é uma consequência direta do relacionamento com Deus. Por exemplo, quando nós olhamos aqui o nosso tópico 2.1, ele vai mostrar o amor. Nós já estudamos na lição passada profundamente sobre o amor. Nós vimos uma aula bem explicada junto com o pastor Marcos aqui e o pastor Prates, onde nós falamos sobre o amor. Mas olha que interessante, o nosso autor vai dizer que, segundo Champlin, o amor como fruto, além do amor ao próximo, como expandido em 1 Coríntios 13, também precisa incluir o amor a Deus, porquanto sem este a vida espiritual não terá sentido nem fruição. Ou seja, irmãos, olha que ponto interessante. E é uma questão que já foi, como eu disse, frisada na aula passada, mas aqui a gente tem a chance de forma breve ou sucinta salientar aqui. Quando o fruto do Espírito está em evidência na vida cristã, marcando o caráter deste, é a hora que você entende por que Pedro aceita passivamente ser pregado numa cruz de cabeça para baixo. Porque Paulo aceita com alegria no coração ser decapitado por amor ao Evangelho. É a hora que você entende porque muitos irmãos nossos morreram por causa do Evangelho e viram nisso vitória e não uma derrota. O amor a Deus. Sabe, esse amor que compunge, esse amor que leva você a estar na igreja. Sabe, eu vou trazer aqui uma ilustração disso, e isso é uma coisa que me vem sempre à mente quando eu penso nisso. Uma ocasião, eu estive em Cuba, ministrando em Cuba, alguns anos atrás. Nos primeiros dias que nós estivemos lá, nós não tivemos culto. Nós ficamos vários dias lá, nos primeiros 4 dias nós não tivemos cultos para ir. Tivemos apenas encontros com alguns líderes lá, oramos juntos, oramos no hotel, mas não tivemos nenhuma ida à igreja. E aí, do primeiro culto que nós fomos para poder ministrar, era um grupo de pastores aqui do Brasil juntos lá, e aí nós estávamos indo numa Sprinter, num furgão. Um pastor mandou para nos buscar para ir para a igreja lá do hotel, e pastor Prates, dentro do furgão, era uma viagem de cerca de 1 hora. Dentro do furgão, começaram a cantar hino da harpa. Do meu lado tinha um pastor que ele começou a cantar e ele fechava os olhos, ele cantava aquele louvor, e foge agora o número, mas quem está assistindo aí, o pastor Prates aqui conhece muito mais a harpa do que eu, com certeza deve saber a numeração desse hino. Depois eu pedi ao Alex para colocar aqui, aquele que fala assim: Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador, Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão. Irmão, eu olhei para o pastor do meu lado, o nome dele é Sóstenes. Pastor Prates, ele estava chorando, cantando o hino, mas chorando, assim,
cantando com sentimento, ele fechou o olho, ele, Jesus, Jesus. Aí eu olhei para ele e falei, tá tudo bem? Sabe o que ele falou para mim? Tem uma semana que eu não vou na igreja. Tem uma semana que eu não vou na casa de Deus cultuar o Senhor. Eu estou com saudade de estar na casa de Deus, eu amo a casa de Deus. Irmão, eu confesso que isso me tocou profundamente. Sabe, irmãos, muitos de nós acabam muitas vezes, isso inclusive é um perigo para quem tem uma função na igreja, uma função eclesiástica, é pastor, é presbítero, é tesoureiro, é secretário, tem alguma função administrativa, e se você não parar para perceber, a igreja pode facilmente se tornar o seu local de trabalho, o seu foco de estresse, mas não o seu lugar de adoração e de louvor, sabe? Ó, o pastor Prato já está me ajudando aqui, ó, é o 311, ele já me ajudou aqui, ó, 311. Irmão, quem sabe faz ao vivo. O pastor Prato já me socorreu aqui. Então, irmãos, o pastor Prato estava chorando e falou, estou com saudade da casa de Deus. Isso é um negócio, irmão, só quem sente sabe o que é isso. Sabe? Então, acho que esse é um ponto importante na lição de hoje. Sabe? O amor como fruto, ele precisa, sabe, compungir, arder, sabe, incendiar a nossa vida. Sabe? Sabe, é aquela coisa, outro dia eu encontrei um irmão no culto, ele pregou, ele estava triste. Eu perguntei, por que você está triste? Eu, poxa, ninguém aceitou Jesus hoje. Ninguém aceitou Jesus. E no outro culto, que uma pessoa veio à frente, ele estava, sabe, com os olhos brilhando, sabe, aquele amor pelas almas, aquele desejo de ganhar almas. Oh, irmãos, isso é uma coisa que precisa compungir em nosso coração, o amor como fruto do Espírito. Ele também fala aqui do gozo. O nosso autor chama alegria que emana de Deus. O gozo aqui, na ideia mundana, ele tem a ver com uma conotação puramente carnal, sexual. Mas na Bíblia, gozo é alegria extravagante. Sabe, é aquela alegria que, sabe, transborda no teu ser. E aqui vale uma lição importante. Como esse gozo, essa alegria no limite máximo, no extremo, ela aparece como fruto do Espírito. Olha que coisa interessante. Significa que essa alegria, pastor Prates, ela não depende das circunstâncias. Ela depende do relacionamento com o Espírito Santo. Ou seja, quanto mais longe do Espírito, mais triste. Quanto mais perto do Espírito, mais alegre. Quanto mais próximo do teu relacionamento do Espírito Santo, mais alegria, gozo, sabe? Veja que essa alegria é algo tão fantástico na experiência humana que o salmista Davi, quando peca contra Deus, ele pede a Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, torne a dar-me a alegria da salvação. Ele pede a Deus essa alegria, porque, irmão, tu vê que o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, ele encontra os discípulos de Éfeso, está na praia, se despede deles, e ele diz para eles, olha, vocês nunca mais verão o meu rosto, mas eu estou pronto para morrer por Jesus, contanto que eu possa, com alegria, cumprir a carreira que me está proposta. Olha, Paulo não diz, contanto que eu possa cumprir com unção, com poder. Ele diz, não, é com alegria. Porque, irmão, fica perto de 10 pessoas tristes para trabalhar ou fazer qualquer coisa ao longo do dia. Agora, irmão, é tudo arrastado. É um clima pesado, clima de velório. Agora fica com 2 pessoas alegres. Irmão, muda tudo. Você está para baixo, a pessoa chega brincando, conversa, conta um negócio, abraça, ri, e vai, vamos lá, vamos fazer ânimo. Você pode ver que alegria é sinônimo de vida, é sinônimo de ânimo, sinônimo de primavera, sinônimo de sol radiante. E tristeza? É sinônimo de inverno, frieza, mornidão, ambiente cinzento, sabe, velório, essa coisa. Então, veja que o fruto do Espírito também é gozo. E eu quero desafiar, no bom sentido da palavra, você a buscar em Deus viver
com o gozo da salvação, viver com o gozo, a alegria do céu, sabe? Uma alegria extravagante. E na continuidade, além do amor e além do gozo, o nosso autor vai trazer mais uma outra parte do fruto do Espírito, e essa é fantástica, a paz. E ele diz aqui, paz, uma condição necessária para florescermos em união. Paz. A paz. A Bíblia diz que a paz de Deus significa que a paz do homem não pode fazer isso. A paz do homem pode ser um acordo de momento, pode ser baseado numa vantagem pessoal, mas a de Deus não. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a Bíblia, olha que coisa tremenda, pastor Prates, ela tem o poder de guardar o teu coração. Veja que a unção não guarda o teu coração. Os dons espirituais não guardam o seu coração, mas a paz guarda. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Romanos 5:1, a Bíblia vai dizer o quê? Sendo, pois, justificados pela fé, a Bíblia diz, temos paz com Deus. Olha que coisa incrível. O fruto do Espírito vai mostrar que nesse relacionamento espiritual, nesse relacionamento com Deus, é necessário ter paz. E quando há paz com Deus, irmão, tudo é diferente. Irmão. Tudo é diferente. Quando você sente paz com Deus, você sabe que a tua ficha está limpa lá em cima. Quando você tem paz com Deus, você sente que é cidadão do céu. Quando você sente paz com Deus, você não tem medo do arrebatamento ou da morte. Você enxerga o futuro com otimismo e com expectativa vibrante. Agora, irmãos, quando essa paz está presente na vida cristã, ela vai nos guardar em meio às tempestades, vai nos guardar em meio aos piores momentos. Eu quero trazer à lume aqui uma experiência muito dolorosa, mas ao mesmo tempo que traz muitas lições edificantes. Nós vivemos em nossa igreja. Eu congrego aqui em Marechal Hermes, na Assembleia de Deus em Marechal, com meu líder, o querido pastor Magni Ferreira. Sabe, irmãos, em 2021, no início do ano, no auge daquela coisa ainda da pandemia, nós não tivemos muitas mortes por Covid em nossa região lá, das nossas igrejas. Mas em uma congregação nossa, especificamente, nós tivemos numa semana 4 casos de pessoas que tinham comorbidade, obesidade, diabetes, etc., que faleceram. E nesse interim, o pastor dessa filial, com o número de pessoas que tinham morrido naqueles dias, e a sua nora tinha sido internada no hospital, grávida de gêmeos, com 8 meses de gravidez. Então ele acabou tendo, ele surtou durante um momento, passou mal, me procuraram para ajuda psicológica, para ajudá-lo como psicólogo. Eu intervi, ajudando naquele momento. Eu lembro que no domingo seguinte, eu fui antes do culto na igreja, lá nessa congregação, para conversar um pouco com esse pastor, para sentarmos, conversarmos. E era um momento difícil. Quando já íamos sair para o culto, a esposa dele falou para ele, pode ir lá, deixa eu só perguntar ao pastor aqui sobre o cardápio do jantar, eu quero perguntar a ele. Quando ele desce, eu fico. A esposa desse pastor vira para mim e falou, pastor, foi de Deus você estar aqui, eu não sei como é que vai ser. Acabou de chegar a notícia agora do hospital que a minha nora, grávida de gêmeos de 8 meses, acabou de morrer e os 2 bebês também morreram. E eu, além de tudo que eu estou sentindo agora, meu filho, minha família, meu filho está lá no hospital, eu não sei como dar essa notícia para o meu marido. Você está aqui, você que vai falar. Eu não vejo outra pessoa. Irmãos, eu falei, irmão, vamos esperar o culto terminar. Depois do culto eu falo com ele. Irmãos, eu fui para aquele culto e eu olho para ele, ele rindo, alegre, cultuando a Deus. E eu pensava, meu Deus, como é que vai ser daqui a pouco para falar isso para esse homem? Como é que eu vou contar isso para ele? E eu falei, Deus, me dá direção, me dá uma palavra de direção nisso aqui. E Deus me orientou na ministração da palavra a falar também sobre morte e sobre a esperança do crente no porvir. E eu lembro que na minha ministração eu disse o seguinte, irmão, ninguém perde para Deus. Morte de crente não é o fim. Morte de crente é até logo. Porque o justo viverá para sempre. Está destinado para o justo a vida eterna. E nós cremos nisso porque é a palavra de Deus. E eu ministrei e falei sobre isso. Quando terminou o culto,
Nós fomos ao gabinete dele, onde seria servido jantar. Ela me perguntou, falei, vamos jantar, vamos conversar, vamos jantar. E nisso foi chegando a família toda. Ele olhou e falou, tá todo mundo aqui? Juntou a família toda. E eu olhei para ele e falei, pastor fulano, tá todo mundo reunido aqui para a gente conversar contigo e eu quero te falar uma coisa. Eu quero te lembrar que você é o líder dessa família. Que Deus te levantou como cabeça, você é a coluna dessa família. E essa família precisa de você, muito de você. Se você cair, cai todo mundo. Você é o homem que Deus levantou. Deus não errou quando escolheu você para ser o líder dessa família. Sua nora no hospital com os bebês faleceu. E agora é o momento que você precisa ser forte. Quando eu falei isso, ele tomou um choque. Ele ficou alguns segundos atônito. E então ele olhou para a esposa, olhou para os filhos, olhou para os netos e falou assim, Deus me levantou como coluna. Ele abraçou a família e falou assim, é duro, mas nós vamos passar junto. E nisso, em vez dele piorar do quadro clínico, ele se ergueu. Em vez dele afundar, ele se ergueu. E ele repetiu de novo, olhou para mim e falou assim, Deus me levantou para esse momento. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu termino a minha participação nessa aula de hoje mostrando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela pode guardar você agora nesse momento. Talvez essa aula encontre alguém passando o pior momento da sua história. Ou quem sabe diante de uma tempestade ou de um vendaval terrível. E o diabo está lutando para você pular do barco. E o inimigo está fazendo de tudo para ver se você chuta o balde. Mas Deus colocou você aqui para te lembrar. Lembra de onde Deus tirou você. Lembra como Deus te trouxe até aqui em asas de águia. Como Ele te sustentou com seu braço forte nos piores momentos que você já viveu. E Ele não falhará. Não dormirá o guarda de Israel. Por isso, levanta a tua cabeça, respira fundo. Deus te chamou para voar contra o vento, como uma águia. Você vai superar tudo o que está acontecendo. Tenha fé. E que a paz de Deus, que o amor de Deus e que o gozo não lhe falte nesse momento. Eu espero em Cristo Jesus que essa palavra fique em seu coração. E o pastor Prates vai falar ainda sobre várias coisas tremendas aqui, sobre longanimidade, sobre benignidade, bondade. Então eu tenho certeza que cada ponto vai só trazendo algo mais forte, mais impactante. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Quero agradecer aqui o pastor Marcos Santana pelo brilhante comentário aqui do tópico 1, também o pastor William Barros pelo comentário do tópico 2. E agora convido a você a continuar conosco para juntos estarmos aqui estudando o tópico 3. Lembrando a você, como já foi dito, que no tópico 1 nós estudamos aqui sobre o fruto do Espírito. O pastor Marcos Santana trouxe aí um resumo aí desse tópico. O pastor William Barros acabou de comentar aqui o relacionamento com Deus, que nós vimos aí os 3 primeiros frutos do Espírito de Gálatas 5:22, que é sobre a caridade, que é o amor em ação, o gozo e a paz. E agora nós vamos falar sobre o tópico 3, o nosso relacionamento com o próximo. Já é o segundo grupo do fruto do Espírito, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. Então nós vamos estar estudando agora, dando sequência depois desse comentário maravilhoso, esse testemunho forte trazido aqui pelo pastor William, que mexeu muito com nossas emoções. Eu tenho certeza que também deve ter tocado o seu coração. É sempre assim, Deus sempre tem algo precioso a revelar para a gente em cada vídeo. Então eu peço a você ir até o final, não desista não, vai até o final, sempre você vai ouvir pelo menos uma palavra, um testemunho, uma lembrança, Então isso vai ajudando a formar nós professores uma ideia, uma linha para trabalho, ok? Meus irmãos, o nosso cuidado com o próximo é uma das virtudes do fruto do Espírito em nós. Sendo assim, é importante, mas é muito importante, que ao lidarmos com o nosso próximo, a gente seja longânime, a gente seja benigno e a gente seja bondoso para com todos.
Esse é uma qualidade especial que o fruto do Espírito dá para nós. Então a gente trabalhando, a gente estudando, orando, buscando a Deus e desenvolvendo esse benefício maravilhoso que Jesus Cristo nos dá, a gente vai encontrando o nosso caminho no meio desse mundo tão perverso. Tanta maldade, as pessoas sem paciência, às vezes no trânsito, por qualquer coisa se irrita, às vezes por causa, né, você que mora num local aí que às vezes seus vizinhos ou a região onde você mora, às vezes tem pessoas que não respeitam, né, o espaço alheio, não respeita o horário e passa por cima sem educação nenhuma, despreza, porque o meu limite termina onde começa o do meu irmão. Mas nem todo mundo pensa assim. Então, quando nós temos Jesus, a gente estuda a palavra, a Bíblia Sagrada é a nossa fonte de referência, a gente vem para a escola dominical, estuda, e a gente busca em oração e em consagração, e aí então a gente recebe do Senhor esse favor. E com essas ferramentas, a gente consegue viver uma vida melhor, dando frutos, sendo exemplo, porque no final de tudo isso, a gente precisa ganhar as pessoas para Cristo. E o melhor é quando a gente consegue ganhar sem palavras, ok? No subtópico 1 do ponto 3, nós vamos falar sobre a longanimidade, que é suportando a contrariedade do próximo. Então, o próximo nome já diz. O que é longanimidade? É suportar a contrariedade do meu próximo. É aquele que é contrário, aquele que vai contra, aquele que pensa diferente, que age diferente, que tem ações diferentes. Então, quando você tem a longanimidade, você consegue suportar. Então você consegue sobreviver a isso. Por isso que é muito importante nos dias de hoje, você, professor, trabalhar isso na sua classe, para que os nossos alunos, os nossos irmãos, vivam e tenham, de fato, os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, porque senão não vamos dar conta. Como o pastor William bem explicou aqui, o fruto do Espírito, uma tangerina e os gomos, que cada um representando um desses frutos, né? Não é exagerado afirmar que ser longânimo é suportar a má conduta dos outros contra nós, sem sermos dominados pela ira, pela explosão de raiva, pelo sentimento de vingança. O crente, o cristão, o servo de Deus que possui esta virtude, ele não deseja tudo para hoje. Por quê? Porque ele sabe esperar o tempo oportuno. Conforme diz a palavra de Deus em Romanos 12:12, sedes pacientes na tribulação. Então é isso. Se você não tem, peça a Deus hoje, antes de terminar este vídeo, quando você for para a escola dominical, antes de você terminar o trimestre, o ano está caminhando, já estamos caminhando para o final. Daqui a pouquinho, 2022 vai embora e vamos então entrar no novo ano. 2023 está a caminho, está chegando. Se você ainda é uma pessoa que é dominado pela ira, a pessoa provocou você, você explode. Você não tem paciência. Você tem aquele sentimento de vingar, comigo bateu, levou. Não. A nós que conhecemos a palavra, que somos nascidos de novo, temos a obrigação de ser controlado pelo Espírito Santo. Porque isso aqui, meus irmãos, não quer nada com Jesus. Por isso é que nós temos que estar sempre vigilantes, para não permitir que por uma falta de vigilância nós coloquemos tudo a perder. Você tem aquela explosão de raiva, de ira, daquele momento, não orou, não vigiou. Irmão, respire. Conte até 10. Vai passar. O Espírito Santo vai te ajudar e você vai superar. Vamos então ao 3.2, vamos falar sobre a benignidade. O que é a benignidade? Na lição nós vemos isso, o nosso comentarista deixa muito claro. O amor mostrando compaixão. Então, quando eu pego o amor e eu mostro compaixão, então eu estou sendo benigno.
O discípulo de Cristo deve expressar essa benignidade por onde passa. A benignidade é uma evidência de uma vida na igreja, quando você tem esta característica, quando você tem esta virtude, a benignidade, que maravilha! Ela é evidenciada na igreja, na vida da igreja. E isso, como que eu percebo isso? Quando existe o perdão, quando você está sempre pronto a perdoar, a dar uma chance. Sabe, quem é que não tem uma pedrinha no sapato? Quem de nós, na nossa comunidade, no nosso grupo de relacionamentos, quem de nós não tem aquele ou aquela que o Senhor permite estar no nosso caminho, justamente para testar a nossa bondade, a nossa benignidade, a nossa longanimidade? Você parou para pensar isso? Então, quando a benignidade, essa virtude está em mim, a igreja onde eu congrego, ela percebe, porque ela vai ver que tanto eu como aqueles irmãos, aqueles meus pares, também têm essa virtude. A gente tem condição de ver ali, perdoar e fazer com que a coisa passe e a obra de Deus caminhe. Então busque também essa virtude do Espírito Santo, amém? Esse pensamento se faz em virtude de o perdão ser um dos maiores desafios da vida cristã, pois provoca abdicar o nosso eu. Efésios 4:32. Meus irmãos, você acha que é fácil viver o que eu estou falando aqui? Não é. Outro dia, domingo passado, por exemplo, eu estava ministrando a aula e eu estava meio inspirado naquele dia. Eu disse aos meus amigos, os meus colegas que trabalham comigo, que normalmente eu deixo para eles essa tarefa. Eu estou sempre como superintendente ocupado com as demandas de todas as classes, de toda a igreja. Graças a Deus, a nossa escola dominical aqui na Igreja Mãe, ela é muito bem participativa. Nós temos um número muito bom, considerando a membresia apenas da matriz da Igreja Mãe. Nós temos aí, nas nossas manhãs de domingo, sempre mais de 200 pessoas ali estudando a palavra de Deus. É bonito ver isso, né? Então, domingo passado, eu pedi permissão, falei para os irmãos, olha, eu vou comentar a aula de hoje. E aí, num determinado momento, eu falei, eu acho que muitas vezes nós somos hipócritas, porque nós nem sempre agimos como nós estamos pregando, como estamos ensinando. Professores, alunos, dizia eu a eles, vamos mudar. Deus está nos dando nesse trimestre esse tema, não é apenas para vender mais uma revista, não é para embelezar a nossa estante, não, é para ler, ir para a palavra de Deus, ver textos e contextos e todas as referências e ter a nossa vida transformada, mudada, viver o que prega e pregar o que vive. Então, que privilégio que Deus nos deu nesse fechar o ano com esse tema. Que privilégio. Então a minha palavra é, vamos dar uma olhada para dentro de nós mesmos. Antes de você dar uma resposta que às vezes a pessoa até merece. Um dia, vou contar aqui uma experiência para vocês, eu fiquei muito estressado com algo que aconteceu comigo, achei uma tremenda injustiça. Achei algo muito ruim o que aquele irmão estava fazendo, já era uma sequência de provocações, né? E eu decidi decidir alguma coisa. Mas antes, como sempre o bispo Abner prega, quando a panela está quente, tira a tampa da panela, espera esfriar, tira a tampa. Então eu procuro levar isso a sério. Então, mesmo naquela angústia, uma série de provocações, eu fui falar com o meu Deus, Senhor, não estou aguentando mais, está muito difícil. O Senhor disse assim para mim, no meu entendimento, você tem todo o direito de agir, de fazer exatamente o que você propôs no seu coração para resolver esse problema. Mas não mais você vive, mas Cristo vive em você. Então, pense um pouco mais. Embora você tenha todo o direito, é um direito seu, mas se você fazer isso, você vai estar
fazendo aquilo que a Bíblia orienta a não fazer. Se o teu inimigo te provoca e ele tem fome, dá de comida a ele. Ele tem sede, dá de beber. Não é assim que a Bíblia diz? Lá nos Evangelhos, nós vamos estudar agora, o próximo tema vai ser Marcos. Mas nós já estudamos Mateus recentemente. Os Evangelhos não, já falamos sobre Lucas também. Já estudamos Lucas comentada pelo bispo Samuel Ferreira, né? Estudamos Mateus, comentada pelo bispo Primaz, bispo Emanuel Ferreira. Agora vamos estudar Marcos, comentada agora pelo pastor Abinair Vargas Vieira, lá da Adefama, o próximo trimestre agora. Já adianto para você, inclusive, a revista está lindíssima, um conteúdo extraordinário. Nossa equipe do comercial já está trabalhando para fazer chegar às suas mãos, para que você tenha as aulas de 2023, no tempo e na hora certa, com a revista maravilhosa. E nós vamos falar sobre Marcos. Então ali nós temos o Sermão da Montanha, acabamos de falar sobre o Sermão da Montanha, né, onde Jesus explicando. Gente, é uma sequência, o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está usando a Betel e essa tribuna para falar. Deus está falando com alguém, enquanto muitos estão pregando aí desgraças, coisas ruins. E a gente sabe que tudo isso vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus, está na Bíblia. O que vai acontecer nos sinais dos tempos está revelado na palavra. Não se dá para esperar algo diferente daquilo que a Bíblia revelou, não pode, é perca de tempo. Aqui é a bússola do cristão. Mas nós estamos aqui através da escola dominical e desta tribuna martelando, trazendo para você sequencialmente, domingos após domingo, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo está nos trazendo para essa reflexão. Como eu disse, estudamos já sobre Mateus com o nosso bispo Primaz. Estudamos já sobre Lucas com o nosso bispo Samuel Ferreira. Próximo trimestre agora, vamos falar sobre Marcos. Aqui, está aqui a revista, ó. Essa revista maravilhosa que eu já anunciei, falei para vocês ali ainda agora. E agora eu estou com ela aqui para mostrar para você, ó. Essa é a revista maravilhosa, comentada aqui pelo nosso querido pastor Abinair Vargas Vieira, presidente da Adefama Goiânia, Goiás, que nos brinda aqui com essa revista maravilhosa, muito maravilhosa, o Evangelho de Marcos, o Serve a Missão, o Serviço da Obra de Deus. Acabamos de falar sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né, muito conhecido, Jesus nos dando os ensinamentos. Por que será que isso está acontecendo? Enquanto muitos estão falando só sobre, nós estamos falando sobre isso, é o Espírito Santo nos alertando, trazendo para nós esse bálsamo, para que eu e você olhemos para dentro de nós. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo. Podemos influenciar positivamente o nosso redor. E é isso que o Senhor está preocupado. Ele disse uma vez, os pobres vocês sempre tendes convosco. Mas o que essa mulher fez, quebrar aquele vaso de unguento caríssimo de alabastro, ele disse, o que esta mulher fez, ela fez algo muito profundo. Ela está preparando o meu corpo. Onde esse evangelho for pregado, a história dessa mulher vai ser contada. Então, olha só que interessante. A gente não vai mudar o mundo. A gente não vai mudar as coisas. Mas a gente pode influenciar o nosso tempo. O nosso tempo, esse tempo que nós estamos vivendo. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Já que eu estou falando da revista, deixa eu falar também sobre o livro, né? Também tem um livro de apoio que o querido pastor Abinair preparou, muito importante que você tenha também o livro de apoio, viu? Então, ó, corra aí, faça o seu pedido, não deixe, não, o Natal agora está chegando. Aliás, a lição 13, exatamente no dia do Natal, né? Espero que você não deixe de estudar a lição 13. Aliás, por falar em lição 13, eu conversei hoje mesmo, que nós estamos gravando, no dia que nós estamos gravando essa lição, eu conversei com o bispo Oídio José do Carmo, e eu já vou antecipar para você aqui na lição de número 11. Hoje, ele estará conosco na lição 13.
uma participação especial do Bispo Ides José do Carmo, fechando o trimestre, trazendo aí o seu comentário. Eu não sei o que Deus já colocou no coração dele, mas eu estou muito animado. Tenho certeza que será uma participação maravilhosa, fechando o ano, fechando o trimestre, lição de número 13, no dia do Natal, Deus vai continuar falando com a gente. Amém, meus queridos irmãos? Dando sequência aqui ao nosso estudo, vamos falar sobre o 3.3, a bondade. O que é a bondade, pastor? A bondade é a destreza do amor. Uma coisa é desejar fazer o bem, outra coisa é fazer de fato o bem. Quem possui esta virtude, bondade, é uma bênção para os outros. Romanos 15:14. Assim, quando somos convertidos, o Espírito Santo transforma as nossas essências má. Como eu disse lá no passado, isso aqui não quer nada com Jesus. A nossa essência é má. É que nós somos transformados pelo poder de Jesus, pela a palavra que nos limpa, pelo sangue de Jesus. Então, nós somos transformados. Então, mas a essência é má, mas nós somos transformados. E quando nós somos transformados, novo convertido, então a bondade vem junto com a gente, vem no pacote. Então, quando você vê uma pessoa que não tem essa virtude, pode acreditar que ele está devendo alguma coisa, tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Afinal, a virtude do Espírito Santo, do fruto do Espírito, é presenciada em nossas vidas através das nossas ações. Que nossas ações? As nossas ações de bondade. Aquele cidadão é bom, aquela cidadã é boa, ela tem um coração generoso, ela é bondosa. Enquanto tacam pedra nelas, ela usa as pedras e faz a sua caminhada. Ela constrói o caminho com as pedradas que levam. Ela sempre tem um coração generoso, sempre pronto a estender a mão e ajudar. E ajudar não é só dar dinheiro às pessoas, não. Aliás, dinheiro é a coisa que eu acho que menos ajuda. O que o mundo, eu estava vendo outro dia uma charge, né, um filho, um quarto lotado, o desenhista, o artista desenhou um monte de presente. E o filho, a mãe pergunta para o filho, o que mais você quer que eu te dou, que eu te dê? Aí aquela criança diz assim, um não. Eu fiquei pensando, falei, olha que maravilhoso, uma hora eu vou usar isso num dos nossos vídeos, eu me lembrei agora, entendeu? Então, a gente precisa ter isso no nosso coração e na nossa vida. A gente precisa entender que o Senhor Deus nos chama e muda as nossas ações. Então a gente é uma pessoa de um coração bom, de um coração puro. E ser bom, ser bondoso, não é concordar com coisas erradas, não. É oferecer, às vezes não é dar o dinheiro, dar um presente, é dar um conselho, é dar uma correção, isso é bondade. Deus nos corrige porque Ele ama, Ele é bom, a essência de Deus, Ele é a bondade. Não existe bondade se não tem Deus. Jesus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é o nosso exemplo. Ele deixou o trono de glória para vir aqui. Mais uma vez, Ele pegou o chicote e mandou o chicote em quem estava fazendo do templo casa de comércio. Naquele exemplo lá, quando ele estava indo, caminhando para o momento da sua crucificação. Mas ali ele estava sendo ruim? Não, ele estava sendo bom. Então, bondade, ser generoso, não é você ficar dando tudo que a pessoa quer. Não, não é só isso. É correção, é um abraço, é um carinho, é uma assistência, é estar junto. A pessoa precisa sentir que ela é amada. E ela só é amada por pessoas generosas, de um coração bom. O que destaca nesta virtude do Espírito Santo é que aquele que possui esta virtude em sua vida é bem-aventurado, conforme Provérbios 14:14. E assim, chegamos ao final deste vídeo. O que nós aprendemos com essa lição? Bem, com o ponto 1, comentado pelo pastor Marcos Santana, nós aprendemos que, como filhos de Deus, nós necessitamos fazer uso de todas as virtudes concedidas por Deus para que o Espírito Santo produza seu fruto em nossa vida. No ponto 2, com o pastor William Barros, nós aprendemos que a comunhão com Deus nos instrui como necessitamos viver. Entretanto, é o próprio Espírito que distribui o fruto sobre cada um de nós para que tenhamos o caráter semelhante ao caráter de Cristo. E agora, finalizando com o ponto 3, o que nós aprendemos? Que a bondade é a habilidade de exercitar o bem sem perspectiva de recompensa
e que precisamos assim, que o exercício da bondade deve ser desejado por todos nós. Amém, meus irmãos? E assim eu posso concluir dizendo que quando o crente permite que o Espírito Santo atue em sua vida, ele o habilita em algumas virtudes, produzindo seu fruto para que este possa andar na condição de filhos da luz. Amém? Fique com essa palavra, vamos melhorar, vamos olhar para dentro de nós, vamos ver o que está precisando de uma correção, porque o Senhor é conosco e Ele é bom. Olha, nós estudamos na lição 10, como o pastor William já falou, sobre o amor. Nessa aqui, nós estudamos os 3 primeiros de Gálatas 5:22, que é o amor, gozo e paz, né? A caridade, gozo e paz. Foi no ponto 2 com William. E agora no ponto 3, longanimidade, benignidade e bondade. Na lição que vem, a próxima que vamos estudar, nós estaremos estudando sobre a fé, a mansidão e a temperança. No tópico 1, pastor Marcos vai falar sobre a fé. No 2, pastor William vai falar sobre a mansidão. E no 3, eu estarei falando sobre a temperança, querendo o bom Deus, ok? Só se Ele quiser. Porque a nosso planejamento, a gente faz porque somos obrigados. Mas quem vai dizer se vai dar certo ou não é o Senhor. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Então é isso. Na próxima lição, a de número 12, querendo o bom Deus, estaremos aqui para estudar o fruto do Espírito em relação ao seu portador. Vamos orar? Vamos nos despedir com a palavra de oração? Convido você agora a fechar o seu olho, juntamente com o pastor William Barros. Oremos ao Senhor e com esta oração eu despeço de você, lhe convidando a estar conosco até a próxima. Oremos, meus irmãos, pedindo a Deus que esteja em evidência em nossa vida diária o fruto do Espírito. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos por mais esta aula. Pedimos a tua bênção e pedimos, ó Pai, que o teu relacionamento conosco molde nosso caráter e todas as áreas de nossa vida, para que possamos dizer como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.